por aceitar o nosso convite. Então, nós estamos dando boa noite a nossos amigos do Facebook, da AME de Astolfo Dutra, a nossa querida Angélica, que hoje está aqui conosco para trazer esse trabalho magnífico desse livro, Vinha de Luz. E é sempre uma alegria a sua presença aqui conosco. Gratidão aos amigos que estão no aplicativo Zoom, que vão chegando, os que também ainda vão chegar pelo Facebook da AME. Aqueles que vão assistir depois, que todos sejam bem-vindos e todos sejam abençoados por Deus. Farei um pequeno preparo de ambiente do livro Aprimora-te. É um livro de Robério de Oliveira Torres, pelo espírito de João Cabete e Almir Fontoura. Vou abrir aqui. E aqui na leitura que saiu para nós, saiu sobre educação. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passarão. Eis que tudo se fez novo. Está em Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Jesus, o mestre e guia da humanidade, é o modelo da educação que buscamos. Suas palavras ensinaram as leis do Pai e seus atos eram aplicação destas. Aprofundemos em seus ensinos sublimes, a fim de galgarmos as esferas de luz que nos esperam. Para chegarmos lá, precisamos da educação verdadeira, que se traduz por mudança íntima. Somente quem age segundo tal preceito educou-se em conformidade com estes princípios. O ser, buscando essas esferas iluminadas, deve primeiro construir a sua veste nupcial. A educação é a metodologia eficaz desta construção. É paulatina e, portanto, não dá saltos. Começa primeiramente pela vontade de transformação. Sem esta mola propulsosa, não nos lançamos nos deveres diários de construção de nós mesmos. De degrau em degrau, alcançamos do Cristo, vai se formando em nós. Deixa eu tirar um negocinho. Após a vontade inicial, lancemos-nos à luta continuamente. Repetições homéricas serão necessárias para imprimirmos cada preceito nas páginas do livro de nossas existências. Cada virtude ou atitude construtiva conquistada fortalece-nos. Diárias investidas serão necessárias. Podem ocorrer recursos e quedas. Não nos alardemos. Conservemos o desejo de crescer no trabalho de reconstrução. Cada vitória é força superior, dando-nos novo fôlego para a continuidade. Vençamos as más tendências, construindo virtudes em nosso íntimo. As virtudes são como elixires de vida que preenche os vazios da taça interior de nós mesmos. O vício é o vazio da taça. À medida que o líquido do bem preenche os nossos espaços íntimos, os vícios ou vazios se esvaem. A educação é a construção de nós mesmos. Quando imbuídos do esforço diário e da perseverança no bem, a nossa vitória íntima é apenas
questão de tempo. A exemplificação que nos vem do próximo é muito importante, mas ninguém educa ninguém. Os exemplos dignos, porém, são como forças superiores, ofertando-nos o bálsamo da amizade e do incentivo. Eduquemo-nos e a Terra terá novo patamar na escala dos mundos. Pense nisso. Olha que maravilha, né? A educação é tudo, né? E a educação, tudo está inserido na educação. Principalmente a nossa reforma íntima. É assim que a gente se educa, mudando, tirando esse ser velho e deixando brotar um homem novo. Então, que fique para a nossa reflexão. Eu vou passar para a Celina, que chegou correndo, e e o soldado em quartel quer serviço, ela está louca para fazer a prece inicial, e, e eu estou passando para ela. Saudade de te ouvir, minha amiga. Beijo no seu coração. Você Vamos fazer também. aquela prece linda para nossa querida Angélica Tinha. Muita luz. É com Essa você. amiga. Depois você pode passar direto para a Angélica, que terá 30 minutos para nos brindar. Deus quiser. Beijos. Beijos. Então, meus irmãos, vamos neste momento unir os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, para que possamos, nestes momentos de estudo, de oração, vencermos as nossas mazelas. Vamos pedir, Jesus, para que nós possamos ter força, esperança, para que, através das nossas orações, nós possamos pedir para os nossos irmãos ainda mais necessitados, aqueles irmãozinhos, Senhor, que estão perdidos em pensamentos, que estão perdidos nos seus olhares, nas ruas, que eles possam, Jesus, receber um pouquinho de alívio das suas dores físicas e as suas dores espirituais. Estenda, Jesus, a sua mão de luz para esses irmãozinhos que às vezes ainda não sabem pedir e nem agradecer, que eles possam, Jesus, ser abençoados, protegidos, amparados pela espiritualidade amiga. Vamos agradecer também aos nossos irmãozinhos que estão chegando para unir a nós e ouvir o estudo da noite, para que eles possam aprender um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa. E assim, Jesus, te entregamos esse momento, que ele possa ser um momento de muita paz, de muita luz, de muita reflexão, que nós possamos estar sempre gratos a tudo que recebemos durante o dia, durante a noite, enfim, em todos os momentos da nossa vida. E agradecer a oportunidade da nossa reencarnação, dessa oportunidade que pode nos fazer cada dia melhor. E pedir à espiritualidade amiga que possa ser vindo da farmácia divina o remedinho necessário para as águas que se encontram em posição, que ao terminar a nossa reunião, que elas possam ser transformadas em um remédio salutar para as nossas dores físicas e para as nossas dores espirituais. Assim te agradecemos e te pedimos, fique conosco sempre. Que assim seja.
Angélica, é com você, minha amiga. Muito obrigada, Celina, Estael, o Márcio, a Lídia Teixeira, que estão comigo aqui na telinha, você que está aí me assistindo pela internet, que vai me assistir depois. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui novamente, eu e os mentores de todos nós aqui reunidos nesse momento, e eu quero muito pedir a permissão de Deus, nosso Pai, de Jesus, de Maria de Nazaré e toda a espiritualidade que acompanha todos nós, que eu tenha permissão de chegar a cada um de vocês. E a lição de hoje, que me coube aqui para o estudo, é a lição 67, Diante de Vós, Adiante de Vós, né? Do livrinho Vinha de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E essa lição hoje veio só fechar o meu dia, né? Que já começou com tanta reflexão a respeito do que a gente pode controlar, o que a gente não pode controlar, né? E essa lição hoje só veio fechar. Adiante de vós, ou seja, essa lição Emmanuel nos traz a importância da nossa fé, da gente acreditar que Jesus continua à nossa frente, que Jesus continua nos mostrando o caminho. E ele começa com o trecho, né, o capítulo 16, o versículo 7 de Marcos, onde ele diz: Mas ide dizer a teus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Esse trecho do capítulo 16 de Marcos é o trecho em que as mulheres foram lá no sepulcro para ungir Jesus com perfume, com aroma, né? E elas chegaram lá, foi Maria Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Elas chegaram lá e o sepulcro estava aberto e Jesus não estava mais. E elas avistaram um homem com uma toga branca que disse a elas que Jesus havia ressuscitado, que elas fossem até os discípulos e Pedro e dissesse que ele tinha ido, mas que ele ia retornar e que estaria na Galileia à frente deles. Que eles não perdessem a fé e não desacreditassem no que ele prometeu. Então, essa lição vem nos mostrar justamente que na hora da nossa aflição, a gente esquece disso, né? A gente acredita em Jesus, a gente lê tudo bonitinho, a gente estuda, e na hora da dor, na hora da aflição, né? Aí bate aquela dúvida, aquele desespero. E Emmanuel fala justamente isso, olha. Comumente, elevando-se a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. Convertem-se a segurança em indecisão e a alegria em desalento. É muito comum, na hora da aprovação muito forte, a gente duvidar, né? A gente se sente sozinho. A gente acha que a gente não está sendo ouvido, né? E quando a gente lembra da vida de Jesus, ele também teve essa passagem que ele também achou que o pai tinha abandonado. Então, o peso da matéria, o peso do nosso corpo físico, as coisas da terra, nos influenciam muito, nos induzem muito ao erro. A gente se torna muito materialista, então a gente acha que as coisas só dão certo quando a gente consegue curar o corpo físico, quando a gente consegue ganhar mais dinheiro, quando a gente consegue criar coisas materiais. Nós não conseguimos enxergar que muitas vezes aquela doença que não se cura, ela vem para curar não é o seu corpo, é o seu espírito. Mas com o nosso olhar ainda material demais, com a nossa evolução ainda muito pequena, nós ainda não conseguimos enxergar
Então, quando Jesus disse, avisa para eles que eu estou adiante e que eles confiem na minha promessa, é porque ele sabe, ele viveu na matéria. E ele sabe que essa dúvida brota na hora do desespero, na hora do sofrimento. Então, Emmanuel fala assim também, olha, multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Quanto mais obstáculo, mais incerto nós ficamos. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça o aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia diante dos amigos para a Galileia. Nós, hoje em dia, temos esses mensageiros, né? Na época de Jesus, na época que ele viveu encarnado, as coisas tinham que ser mais materializadas, né? Tinham que ter pessoas realmente que os olhos físicos enxergassem. Ele precisou fazer os milagres para que o povo visse que existem coisas além daqui, como esse mensageiro que veio de corpo falar com as três mulheres. Mas nós hoje em dia nós temos esses mensageiros. Nós já temos condições de entender isso. Só que nós não enxergamos. Porque nós estamos, mais uma vez repetindo, nós estamos muito atentos às coisas materiais, mas nós já temos a capacidade de perceber a mensagem vinda do mundo espiritual. Quando Allan Kardec escreveu tantos livros, codificou a doutrina espírita, ele trouxe esse mensageiro, ele trouxe essa mensagem. Então, tudo que está naquele livro dos espíritos, daquelas perguntas e respostas, são mensagens trazidas por mensageiros espirituais, que os olhos da carne não conseguem enxergar. Allan Kardec, ele pesquisou a fundo. E o Consolador Prometido veio, só que não de forma material como nós estamos acostumados a olhar e ver. Como na época de Jesus, que tinham que ser pessoas materializadas, hoje não precisamos mais. Então, nós precisamos botar um pouquinho mais o nosso olhar atento, começar a desenvolver a nossa escuta, de que forma? A sua intuição, a sua inspiração. Tem horas que o seu coração aperta ou não, e você tem que saber interpretar isso. De que forma? Procurando o trabalho no bem, procurando limpar os seus pensamentos, procurar odiar menos, ficar menos magoado. Nós vamos conseguindo amar como Jesus pregou, como Jesus nos pediu que fosse feito. Porque nós conseguimos perceber esse mensageiro, a gente consegue força na hora do grande sacrifício, porque tem muitos aqui na vida material. Enquanto nossos olhos estiverem preocupados com os ganhos materiais, com a felicidade no mundo, a gente não vai conseguir perceber o Mestre à nossa frente. A gente não vai conseguir perceber aquele mensageiro que está aqui, olha, falando com a gente, mas a gente não quer escutar. Porque a gente ainda se comporta como criança que quer que aconteça daquele jeito. Se não for daquele jeito, eu vou chorar e bater o pé. E aí já não presta. Então ele continua aqui, olha. Não nos cabe esquecer que as primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes.
E assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Prestar atenção que Jesus espera muito pouco da gente. Jesus não quer grandes obras. Jesus não está esperando de nós que a gente abrace o mundo. Jesus quer que a gente olhe para o outro de uma forma mais amorosa. Jesus só quer que a gente olhe uns para os outros com afeto, com caridade. Porque se todos conseguirem fazer isso, o mundo vai ficar muito melhor. E não vai precisar de grandes obras, não vai precisar de grandes avatares. Jesus dizia que todos nós somos deuses e podemos fazer tudo o que ele faz e até mais. Só nos falta fé. Eu sinto essa pessoa. Me falta muitas vezes essa fé. Porque a gente estuda, a gente lê muito, a gente sabe, mas na hora que a coisa, que o calo machuca, que o sapato aperta, aí eu fico, meu Deus, e agora? Muita gente faz isso. Por que que nós ainda enxergamos, a dificuldade dessa forma? Porque a gente continua olhando pelo lado material. Quando um filho nosso adoece, a gente quer ver o filho bom, né? A gente quer ver ele com saúde. A gente não quer que ele desencarne de jeito nenhum. Então nós sofremos porque a gente não consegue entregar, a gente não consegue aceitar o fato de que um filho pode desencarnar na nossa frente. A gente não quer perder ninguém que a gente ama. Então, se nós tivéssemos essa certeza do mundo espiritual, essa certeza que Jesus tinha, a gente vai sofrer pela saudade, mas a gente não vai sofrer pela perda, porque a gente acha que perdeu alguma coisa. E nós não perdemos nada, porque a verdadeira vida é a espiritual. Então, se a gente perde um bem material, a gente sofre. Só que a gente esquece que o bem material não é nosso. As pessoas não estão querendo mais envelhecer, estão se fazendo de cobaias nessas clínicas porque elas querem ficar mais jovens. Mulheres lindas vão se submeter a procedimentos que levam a vida delas ou deixam elas aleijadas. Isso é o bem material em primeiro lugar, isso são os valores mundanos em primeiro lugar. Então, para que a gente consiga entregar para o mestre realmente essa confiança, a gente tem que aceitar o que Deus nos determina. Aí, quando a gente pensa mais uma vez na vida de Jesus e Maria de Nazaré vendo o seu filho ir daquele jeito e ela conseguiu se entregar nas mãos de Deus, ela sofreu vendo o filho sofrer, mas ela não ficou revoltada, entende? Ela sofreu porque vê o filho sofrer daquele jeito, né? Lógico. Mas ela não ficou revoltada, ela entregou a vida dela e a vida do seu filho na mão de Deus. Ela confiou. Então a cura, a vitória dela não foi material. Se a gente for olhar por esse lado, era para ela ter desacreditado em tudo. Afinal de contas, ela aceitou todo aquele processo daquela gravidez difícil que ela teve, aquele criar um filho como Jesus naquela época não foi fácil. E no fim ela perdeu o filho daquela forma, era para ela ficar revoltada, né, gente? Era para ela desacreditar de tudo.
mas ela tinha uma coisa que nos falta, que é a fé, que é a certeza. É isso que Emmanuel está dizendo aqui. O mestre está sempre à nossa frente. E é lógico que de hoje para amanhã ninguém vai ficar com mais fé ou menos fé. Isso é um processo lento e gradativo. Cada dia é um dia. Cada dia com a sua dificuldade. Então hoje eu vou olhar para o meu irmão com menos raiva do que ele me fez. Ele me agrediu e eu vou tentar olhar para ele com menos raiva, tentando ver que se ele me agrediu, ele não está bem. Porque o problema da pessoa que agride não somos nós, é a pessoa que não está bem. Mas a gente reage à altura, né? A gente não consegue olhar, ter esse olhar para o outro. E é isso que Jesus nos pede. Que a gente comece a olhar para o outro com mais profundidade. Tirar esse olhar superficial. Olhar a alma. Se ele está me agredindo, o problema está com ele, não comigo. E é lógico que a gente não vai ficar perto de quem nos agride, a gente se afasta, mas tendo um outro olhar, pedindo a Deus que esclareça, rezando, fazendo uma oração por ele, ou mandando um pensamento positivo para essa pessoa. Não fica com a raiva, porque a mágoa, a raiva, vai te juntar ainda mais. A raiva dessa pessoa também. E aí acontecem aquelas brigas horrorosas, os crimes, né? Então, isso tudo que Emmanuel está dizendo nessa lição me fez pensar muito, gente. Quanto pequenininho eu ainda tô, quanto pequenininha eu ainda tô. Eu não consigo ainda me entregar dessa forma. E é isso que precisa. E quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente fala, Deus, esse problema é seu, me ajuda. A minha vida te pertence. Parece que as coisas fluem melhor. Às vezes que eu consegui fazer isso, realmente fluíram melhor. Mas na hora que o sapato aperta, a gente só pensa na dor. A gente não consegue ver o que aquela dor está querendo te dizer. Quando São Francisco dizia irmã dor, ele não gostava de sofrer, não, gente. Ele não era sádico, ele não era masoquista. É porque ele enxergava a dor como um ensinamento. No espírito mais elevado, a dor é um direcionamento. Ele não encara a dor como um sofrimento. Para um espírito menos evoluído, como eu já encaro a dor como um tremendo sofrimento. Mas não é. A dor, ela quer te falar alguma coisa. A hora que você entende a doença, tem muita doença que chega para te mostrar que você está no caminho errado. Se você entender, às vezes a cura vem. Você pode ficar curado de algumas doenças quando você entende por que ela está ali. Outras não vão te curar, mas vão te abrir os olhos, vão te evoluir. A dor é para isso, mas a gente se desespera. E aí, Emmanuel encerra com esse último parágrafo aqui que eu acho que é perfeito. Não vos entregueis às sombras da indecisão quando permanecerdes sozinhos ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide, confiantes e otimistas, às provações salutares ou às tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. De certo, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas, num mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões, mas sigamos felizes
no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Então, meus irmãos, vamos um dia de cada vez, vamos entregando, vamos observando melhor as dificuldades que nos aparecem. Cada obstáculo, cada dor traz um ensinamento. Vamos tentar olhar dessa forma para ver se a gente consegue evoluir mais um pouquinho. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a minha contribuição. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que eu entendi, do que eu refleti. E paz e bem a todos. Beijo. Muito obrigada, minha amiga. Maravilha. Nossa, muito bom. Ficou assim, nos deu uma aula, porque é um tema que precisa realmente ser pensado, né? A gente é difícil aceitar uma dor, de qualquer tipo que seja uma dor emocional, seja uma dor física, né? Uma dor. A gente já faz uma coisa maior do que é. Então, quando a gente aprender, pelo menos, a minimizar aquela dor, entender que ela é necessária, né? Ela é necessária. É difícil? Claro. Ninguém quer sentir dor de espécie alguma. E quando a gente fala na dor, não é só nessa dor física, como você falou, com grande propriedade. Essa você cura, toma um remédio, faz uma coisa, um tratamento. Mas aquela dor aqui de dentro, aquela ausência, aquele buraco que fica, que parece que não preenche. Mas preenche. É só a gente deixar fluir. Porque nós ainda estamos muito ali no materialismo, querendo o impossível. A gente não precisa querer o impossível, a gente tem que ter gratidão. Gratidão por todos aqueles momentos que nós tivemos, né? Aquelas criaturas com a gente, seja humano, seja animal, seja quem for, seja amigo, seja amado, seja... Tudo tem um tempo, né? Tem uma música que fala assim, uma música brincadeirinha, coisa, mas que ela é certinha, que diz assim: hoje, com sinceridade, eu acordei com a vontade de cuidar de mim. Se a gente aprender a cuidar da gente, a gente vai aprender essa logística toda, né? Porque a gente tem que se cuidar. Como é que a gente passa por isso tudo? É cuidando da gente, é nos fazendo entender que Deus não erra, que tudo está certo, está tudo no lugar certinho. Aí a gente vai ser feliz. Muito obrigado aí pela sua contribuição maravilhosa. Que Deus te abençoe. Amo você e você sabe disso. Eu vou para Cabo Frio de novo, vou tentar ver você. E vamos tentar se ver mesmo, que a Cristina vai estar lá, tá? Cristina vem da escola. Assim que você voltar a Cabo Frio, eu tô indo. Beleza. Então, gente, vamos passar para os nossos avisos. Na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, 18h30, quem fará o estudo desse livro maravilhoso? Isso aqui é bom demais, esse livro. Será o Lucas Santos trabalhando a lição 68 no campo. Então, certamente, ele vai trazer um estudo muito bom, que o Lucas é um jovem bem dedicado, né? Esses Muito. meninos, a gente investe neles, porque é o nosso futuro. É. Então, ele vai trazer essa lição no campo, é a 68 do livro Vinha de Luz,
psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. Eu quero dar um aviso, assim, não é um aviso, não, é a gente mandar as nossas vibrações amorosas hoje para o José Raul Teixeira, orador fantástico, meu amigo, maravilhoso, que hoje está de aniversário, gente. Ah, Faz 105 hoje. Ele conseguiu me nossa, pegar, mas eu passo ele. E talvez eu faça 7 e meia, não é assim, é não. Então, que Deus abençoe esse espírito iluminado que veio à Terra verdade. também para nos ajudar a entender essa doutrina de amor. E a AME de Astolfo Dutra convida para o mês de Kardec, que se inicia no dia 12 agora de outubro. A primeira palestra será com ninguém menos que Neí Sais Torte, do Rio de Janeiro. Olha, Celina, que você vai perder. Bem, fica no Rio de Janeiro, tá? Vai ficar comigo aqui na minha casa. Eu já fiz a inscrição para Clarinha. Clarinha Ó, é a Kombi, sabe, Angélica? Ele tem uma Kombi, a gente botou o nome de Clarinha, que ela é branquinha. E ele é médio de transporte também, e ele nos leva para tudo quanto é lugar. E a palestra dele vai ser dia 12, e o tema será Allan Kardec e a missão dos espíritos, a missão do espiritismo. E a palestra será no Grupo Espírita Amor e Fraternidade, em Piraúba. Às 19 horas, inicia a harmonização musical com Lucas Santos. O Lucas que fará quarta-feira para a gente o estudo, tudo. também faz voz e violão também, esses meninos não são fracos, não. E no dia 13, a Cabana Espírita Abel Gomes convida também para o mês de Kardec. O orador será Eli Rosa de Viçosa, trabalhando o tema a liberdade e a conscientização do espírito. Então, será na Cabana Espírita Abel Gomes, haverá também uma apresentação musical e contamos com todos para esse início do mês de Kardec. A proporção que for tendo as outras palestras, nós vamos divulgando o mês inteiro. E o programa Momento Espírita Jesus no Lar, nesse próximo sábado, Rádio Geração FM 104,9, será com a nossa querida amiga Silvia Oliveira. Então, a Silvia estará fazendo para nós o programa Momento Espírita Jesus no Lar. Contamos com a presença de todos, com a participação das pessoas ouvindo o programa da Silvia e assistindo às palestras, né, do mês de Kardec. Eu vou pedir o Márcio para fazer a prece final, para encerrar para nós a nossa maravilhosa reunião da noite. Tão bom. Do jeito que eu quero te abraçar muito. Deus te abençoe, viu? Nós vamos. Eu queria abraçar a Celina também, qualquer dia desse. Eu tenho que abraçar a Celina, A Celina gente. está no Rio de Janeiro, está mais perto do que Eu eu, estou tá? morando aqui com a minha filha. Oh, Eu estou Mas morando nós aqui vamos no Rio com a passar minha isso. filha. Nós vamos combinar, nós vamos juntas na Celina. Vai mesmo, ai. Eu vou combinar com a Flávia. Nós vamos Tá, juntar lá e vamos juntinho. Pegar tá, aquele joia. lanchinho. Tá, pode Márcia, vir. com você, meu querido. Vou ficar muito Encerra, feliz. por favor. Que nós, nesse momento, possamos sintonizar com os nossos companheiros do mundo espiritual, nossos protetores, aqueles que são encarregados pela nossa encarnação, pelos nossos mentores, pelos nossos amigos espirituais. E possamos, através dessa conexão,
envolver cada um de nós nessa corrente de luz, de amor e fraternidade. Que possamos, nesse momento, buscar a sintonia com a luz e pedir em favor do nosso mundo, onde passa por tantos conflitos, guerras, violência, confusões. Irmãos que ainda não compreenderam, ou não entenderam, ou não aceitaram a mensagem do Mestre. Aqueles que ainda não tiveram contato com essas verdades. Que possamos, Jesus, pedir por todos aqueles que estão desencarnando desta forma dolorosa. Por todos os espíritos que trabalham incansavelmente para recolher tantos irmãos que morrem dessa forma. Por todos aqueles que passam pela fome, pela miséria, onde a dor ainda insiste em abater tantos irmãos, onde a miséria, a ignorância. Que nesse momento, Jesus, nós possamos, através do pouco de nós, contribuir para o trabalho do bem. Nós possamos ser aqueles a testemunhar aqui na terra o seu exemplo. Que possamos ser aqueles a divulgar sempre as verdades e a luz, a paz. E assim, Jesus, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Que esteja sempre conosco, Mestre. Que nós possamos, a cada oportunidade, aprender um pouco mais contigo. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite, Márcia. abraço Boa grande. noite. Um Boa abraço. noite, Márcia. Gratidão. Gratidão a vocês todos. Lídia Teixeira também. Um beijo, gente. Com Muito Deus. obrigada, viu? Beijo, tchau. Tchau, tchau.